louvado seja Deus. Foi assim com aquela mulher do poço. Jesus ia para Jerusalém, mas a palavra diz que era necessário ele passar por Samaria. E ali teve um encontro que mudou a vida e a história daquela mulher. E esses dois homens aqui também, irmãos, tiveram as suas vidas mudadas, transformadas por esse encontro com Jesus. Você marcou um encontro com o Senhor essa noite? Aleluia. Você saiu do seu lar dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, o Senhor sabe a minha necessidade. Usa alguém, Senhor. Seja na palavra, seja no louvor, seja na oração, mas fala comigo. Eu creio que todos nós saímos do nosso lar com esse mesmo pensamento. Porque, irmãos, se eu só para nós vir cantar, louvar, perderíamos tempo. Mas não. Vamos cantar assim, mas cantar para o nosso Senhor. Adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Daquele, irmãos, que se entregou naquela cruz para nos salvar. Irmãos, nessa passagem, só para a gente entender um pouquinho o contexto dessa história, Jesus estava caminhando para Jerusalém. E ele passou por Jericó. Aleluia. E sempre quando alguém importante chegava numa cidade, aquela multidão da cidade vinha até para fora para receber, para caminhar, para adentrar junto com a cidade, junto àquela pessoa importante. E Jesus, irmãos, era um homem importante. A gente vê que ele foi recebido com alegria, uma grande multidão, aleluia, se ajuntou para receber o Senhor Jesus e caminhou com ele para a cidade. E a palavra fala que ele é caminhando. No versículo 35 de Lucas 18, a palavra nos diz que Jesus se aproximava de Jericó. E um cego estava à beira do caminho pedindo esmola. E ouvindo o barulho da multidão, perguntou o que era aquilo. Aquele homem ouviu um alvoroço e perguntou: o que está acontecendo? Ele não podia ver, mas ele ouvia. Aleluia. E ele estava acontecendo. Já viu aquela expressão? Pessoas que estão no lugar certo, na hora certa. Esse homem estava nesse lugar, eu creio, todos os dias, irmãos. Mas hoje chegou o dia de ter encontro com o Senhor Jesus. Ele sabia não, mas ele estava ali fazendo o que? Meditando ali para receber uma esmola de alguém que passasse, que tivesse misericórdia daquela vida. Mas ele ouviu aquele alvoroço e perguntou: o que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é isso? E disseram a ele: aleluia, é o Senhor Jesus que está passando, o Nazareno que está passando por aqui. E na mesma hora esse cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem, eu creio, já tinha ouvido falar de Jesus, senão ele não tinha chamado, gritado: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele conhecia as profecias, que a profecia dizia que do trono de Davi, da descendência de Davi, viria um grande rei que governaria com equidade, que governaria, aleluia, para sempre, e libertaria o povo de Israel. Aleluia. Essa semana, irmãos, nós estamos na semana da Páscoa, aonde o povo judeu comemora a libertação ali do Egito, da opressão do Egito, aonde o cordeiro foi imolado, aonde a morte passou sobre todo o Egito, e todo aquele que matou o cordeiro, ungiu o portal da sua casa com o sangue do cordeiro, foi poupado. Mas todo aquele que não fez, teve o seu primogênito, o seu primeiro filho morto. E com mão forte, Deus tirou o povo do Egito. E nesse momento, igreja, não era diferente. Não estava na opressão do Egito, não, mas estava debaixo da opressão de Roma.
que cobravam ali altos impostos, que praticamente escravizavam aquele povo. Aleluia. E sobre essa perspectiva, esse cego reconheceu que o Senhor Jesus era aquele a qual diziam as profecias, o grande rei que haveria de vir para novamente libertar o povo de Israel. E ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Irmãos, e o povo mandava que calasse. Sabe, irmãos, quando nós estamos buscando, quando nós estamos nos derramando, clamando ao Senhor, sempre tem alguém que dispara. Você não vai conseguir. O Senhor não vai ouvir. Quem é você? É apenas um cego. Aleluia. Não incomode o mestre. Mas ele não olhou para a multidão. Uma coisa eu falo para a igreja: não olhe para a multidão. Não olhe para as palavras contrárias que vem contra a tua vida. Você não vai conseguir. Já acabou. O mestre não está mais te ouvindo. Aleluia. Mas ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E Jesus ouviu a igreja e mandou chamar. Eu imagino todas aquelas pessoas que mandaram aquele homem calar, agora falando: olha, mestre, eu ouvi a tua voz, vem que o mestre te chama. E aquele homem chegou até a presença do mestre, a presença do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fez a seguinte pergunta: o que quer que eu te faça? Aleluia. O que quer que eu te faça, igreja? O que você vem pedindo aqui esta noite ao Senhor? O Senhor pergunta: o que quer que eu te faça? E o cego respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Aleluia. E Jesus disse: pois então veja, a tua fé te salvou. Ou, em outras versões, a tua fé te curou. Aleluia. E aquele homem teve a sua visão restaurada naquele momento. Aleluia. Sabe, igreja, não tem enfermidade que o Senhor não possa curar. Talvez o médico possa ter dado um diagnóstico: olha, essa enfermidade é difícil, ou talvez essa enfermidade não tenha jeito. Para nós é impossível. Mas se você crê nesse Deus que curou esse cego, aleluia, esse Jesus que está aqui esta noite, essa enfermidade não é nada para a tua vida. Essa enfermidade não é nada para ele, que ele não possa curar, que ele não possa resolver, que ele não possa fazer. Aleluia. E imediatamente ele passou a ver de novo. Ou seja, ele já tinha visto um dia que ficou cego. Algo aconteceu no meio da caminhada. Muitas vezes acontece algo no meio da nossa caminhada, igreja, que nos impede de enxergar a bênção do Senhor, que nos impede de ver, de acreditar que o Senhor pode fazer, que eu possa ver de novo, Senhor. E esse homem viu de novo para a glória de Deus, aleluia. E ele saiu glorificando a Deus, também todo o povo dentro, e isso dava louvores a Deus. Tudo aquilo que recebemos do Senhor, seja grande ou seja pequeno, devemos adorá-lo, louvar o nome dele. E esse homem seguiu glorificando e louvando a Deus, seguiu a Jesus. E quando chega aqui no verso 19, irmãos, não muda a história continua. Jesus estava entrando em Jerusalém, ou melhor, entrando em Jericó. Mas agora a palavra fala que ele já estava dentro de Jericó, passando dentro de Jericó. E começa a história de Zaqueu, um homem publicano, um judeu, aleluia, que arrumou um trabalho de cobrador de impostos do povo romano, uma profissão que era odiada pelos seus irmãos, porque naquela época o povo romano cobrava altas taxas de impostos, oprimia o povo judeu.
publicanos, irmãos, aqueles coletores de impostos, cobravam impostos ainda além daquilo que deviam. E como alguém ia recusar a pagar? Porque ele não chegava sozinho, ele chegava com soldados romanos. Chegavam ali para cobrar, se ele não pagasse, eram presos. Aleluia. Mas esse homem ouviu que Jesus estava passando por ali. E ele colocou no seu coração: eu quero conhecer esse homem. Eu quero conhecer esse Senhor Jesus. Aleluia. E a palavra fala que ele era de baixa estatura, ele era pequeno. E como Jesus vinha acompanhado de uma grande multidão, seria impossível ele ver Jesus. E o que ele fez? Ele saiu, viu um sicômoro, uma figueira brava e subiu para ver quem era Jesus. Mas ele subiu numa árvore, e a figueira brava era uma árvore frondosa, bem fechada, grande, num lugar mais afastado, onde ninguém poderia ver. Aleluia. Mas nós vamos acompanhar a história aqui e ver que ninguém escapa dos olhos do Senhor Jesus. Sabe, igreja, talvez nós podemos estar desapercebidos da multidão, desapercebidos do homem, mas do Senhor Jesus não. Esse homem colocou no seu coração que ele queria ver quem era Jesus. E Jesus passou por ali. E quando Jesus passava, ele apenas olhou, viu Zaqueu naquela árvore, onde ninguém estava vendo, e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje te convém pousar na tua casa. Louvado seja o nome de Deus. Sabe, igreja, aquela multidão estava acompanhando Jesus, e com certeza eles queriam que o mestre ficasse por ali, dormisse por ali. Ele passou a entrada da cidade, ele passou pelo meio da cidade, já estava quase saindo da cidade, e nada dele parar. Eu creio que aquelas vidas pensaram: olha, Jesus não vai ficar aqui em Jericó. Talvez ele vai passar por Jericó e vai até Betânia, onde tem seu amigo Lázaro. Com certeza ele vai parar. Mas, irmãos, quando Jesus tem algo a fazer na vida de um homem, uma mulher, ele para. Aonde era para ele passar direto, aleluia, ele para e pousa. Aleluia. Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu, com aquela alegria, irmãos, desceu daquele sicômoro rápido e foi até a presença de Jesus. Aleluia. E Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. E todos que viram isso procuravam, dizendo que Jesus não tinha se hospedado com um homem pecador. Aleluia. Olha que interessante, irmãos. Naquele século, aqueles homens disseram: cala-te, não incomode o mestre, ele não vai ouvir, porque era um homem miserável, era um mendigo, ninguém dava atenção para ele. Mas Jesus parou para aquele mendigo. E agora aqui estamos falando de um homem rico, Zaqueu. E quando Jesus falou com Zaqueu, todos também murmuraram: olha, ele também vai pousar na casa de um pecador, de publicano. Muitas vezes, igreja, quando nós buscamos Jesus, vai ter opositores, vai ter alguém que quer calar a nossa voz, vai ter aqueles que vão reclamar: olha lá, Zaqueu estava com aquele ladrão, olha lá aquele ladrão, olha lá aquele que bebe, olha lá aquele que rouba, olha lá aquele que faz isso, aquele que faz aquilo. Irmãos, Jesus veio aqui nesse mundo para aquele que estava perdido. Ele não veio para os sãos, aleluia, mas ele veio para os doentes. E os homens, irmãos, não queriam que Zaqueu fosse abençoado.
estava dentro do coração de Zaqueu. Aleluia. O Senhor conhece o que está dentro do teu coração essa noite. O Senhor conhece como você chegou aqui, como você entrou por essa casa. Aleluia. Qual é a sua necessidade? Aquele homem, irmão, faltava, o céu faltava tudo na sua vida. Se nós formos ler o Evangelho, se não me engano, de Marcos, a mesma história, fala que quando esse servo Jesus chamou, ele largou da sua capa. Ou seja, aquela capa representava ali, irmãos, que ele poderia pedir ali esmolas. Ou seja, era algo ali de uma lei romana que ele poderia. Sim. De uma lei que somente os necessitados ali usavam aquela capa. Não podia pedir. Mas todos que vissem aquela capa sabiam que era um homem necessitado que precisava de esmolas. Então aquela capa dava ali a ele autoridade para pedir esmolas. Quem não tinha não é como o dia de hoje. Qualquer um pode vir, dar um dinheiro ali, ter uma balinha no semáforo, não. É somente pessoas que eram autorizadas. Mas eu, quando ouvi Jesus chamar, irmãos, na mesma hora eu creio que ele deu o seu milagre. Ele já lançou de si a sua capa e foi à presença de Jesus. Ou seja, eu não preciso ver isso. Aleluia. Porque o milagre já chegou na minha vida, o milagre já chegou, igreja, na sua vida esta noite. Aleluia. Não precisamos de homem, não precisamos de emoções humanas, não. O Senhor Jesus faz tudo na nossa vida. Basta nós crermos. Aleluia. E Zaqueu, irmãos, Zaqueu foi com Jesus da sua casa. Eu creio que chegou para a sua esposa: olha, Jesus está aqui. Eles, seus discípulos, Zaqueu preparou um grande banquete. Aleluia. E ali começaram a murmurar. Os publicanos não, os mestres da lei, ali, aleluia, os escribas, os sacerdotes, quem estava ao meu redor. Ele vai na casa do pecador, aleluia. Mas aqui, irmãos, até esse momento ele poderia ser ladrão, ele poderia ter cobrado impostos a mais. Sim, porque a palavra fala que ele era muito rico, ele era o principal dos cobradores de impostos. Ou seja, com certeza, ele roubou sim. Mas agora ele estava ali com o coração sincero na presença do Senhor. E quando ele ouviu falarem aquilo ali de Jesus, olha, está na casa do pecador, ele já disse: Senhor, metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, que veio até mim, eu restituo 4 vezes. Ou seja, ele estava cumprindo a lei. E Levítico fala isso. Aleluia. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Aleluia. Esse homem, irmãos, encontrou perdão nesse momento. E esse homem encontrou salvação. O seu próprio povo já tinha condenado. O seu próprio povo ali já não acreditavam na salvação dele. Não, esse homem não é merecedor. Mas todo aquele que chega aos pés de Jesus, todo aquele que se derrama, que abre o seu coração, que se arrepende, porque essas palavras de Zaqueu são um sinal de arrependimento. Essa vida é perdoada e é salva. Hoje veio salvação nessa casa. Se tem alguém aqui que necessita de salvação essa noite, talvez você está aqui falando: eu já sou salvo, mas tem alguém da tua família que necessita. Leve a salvação do Senhor para a sua casa essa noite, em nome do Senhor Jesus.
Muitas vezes não era uma coisa que era bem vista aos olhos daquele povo, não. Mas ele não ligou do que eu poderia pensar dele, não. Ele apenas subiu. Ele saiu do lugar que ele estava. Ele saiu da proteção dos soldados e foi até para ver o mestre. Não sei aonde você saiu essa noite, mas se você veio ver o mestre, você veio no lugar certo. Você está no lugar certo. E o Senhor Jesus já te viu. Sabe, Natanael? A palavra fala como no começo do Evangelho, quando o Senhor Jesus começou a chamar os seus discípulos, dois amigos chegaram até ele: olha, encontramos o Messias. Aleluia. Quem é? É Jesus de Nazaré. Ele disse: olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aleluia. Muitas vezes nós julgamos, igreja. Julgamos o vaso. Aleluia. Mas nós temos que ver. Nós temos que provar. E eles falaram ali: olha, vem. E ele foi. E quando o Senhor Jesus chegou, já foi direto no ponto. Chegou na Natanael e disse: olha, eis aí o verdadeiro israelita, a quem não há dolo. Aleluia, aleluia. E ele disse: olha, como me conhece? Onde me conheces? E o Senhor Jesus conhece todas as coisas, irmãos. E ele vai para profundo. Ele vai para profundo, irmãos. Ele disse: te vi eu hoje debaixo daquela figueira. Aleluia. Naquele mesmo momento, aquele homem pegou e disse: mestre, tu és o rei de Israel, louvado seja Deus. Irmãos, ele reconheceu o Senhor Jesus naquele mesmo momento que ele era o Messias. Porque tem coisas, igreja, que só nós sabemos. O nosso cônjuge não sabe, os nossos pais não sabem, os nossos amigos não sabem. Tem coisas que é só nós e Deus, mas Deus revela para os filhos. E o Senhor Jesus foi no profundo ali, porque só ele sabia o que Natanael tinha pedido naquele momento. O que ele tinha falado com Deus. Aleluia. Eu não sei o que você tem falando com Deus essa noite. Mas uma coisa eu sei: o Senhor ouviu a sua oração. Aleluia. Ele te viu. Ele te viu, igreja. E se você veio aqui essa noite, é porque Ele quer te abençoar. Seja qual for a sua necessidade essa noite. É uma cura? Deus tem cura essa noite. É uma libertação? Você está na casa de Deus que liberta, que transforma a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você veio buscar por alguém da sua família? E é Deus de perto que está aqui, é Deus de longe que está lá também, visitando nesse momento. Aleluia. Deus atende a nossa oração, e Ele nos conhece. Ele nos conhece. Não importa se somos pobres, miseráveis, se somos ricos, não importa. Porque o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Para Ele, todos são importantes. Talvez nós julgamos os nossos irmãos. Talvez nós falamos palavras que até mesmo magoam. Quantos saíram da presença de Deus por causa de uma palavra? De uma palavra. De alguém que não pediu discernimento do Espírito Santo para falar com aquela pessoa. E a pessoa saiu do caminho do Senhor porque foi machucada. Machucada por Deus, não. Mas machucada pelo ser humano. Mas o Senhor Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele veio buscar a igreja. Ele veio te buscar. Eu sei de onde Ele achou, da onde as suas mãos me tirou. E você também conhece a sua vida. Você sabe o que Deus já fez na tua vida.
engano, não sei, aleluia, de uma vida ali de adoração a outros deuses, de incredulidade, não sei, mas uma coisa eu sei: o Senhor nos alcançou, o Senhor tem misericórdia de nós, e se Ele nos alcançou, irmãos, é porque Ele tem uma obra maior sobre a minha e sobre a tua vida, aleluia. E aquele que começou a tua obra, Ele é fiel para terminar. Ele é fiel para terminar, aleluia. O nosso Deus é o Deus da restauração, e Ele quer restaurar vidas nesta noite. Eu quero convidar a igreja para orar à noite comigo, aleluia. Se põe de pé, louvado seja